Hoje a gente vai analisar uma alegação bem séria, a de que o presidente do Brasil teria sido, olha só, publicamente abandonado por um líder alemão durante uma feira industrial importantíssima. Então, o que aconteceu de verdade? Vamos mergulhar nas diferentes versões desse incidente e tentar entender o que isso pode significar. E se esse tipo de análise faz seu estilo, já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal para não perder os próximos. E o ponto de partida de toda essa polêmica é uma frase que teria saído na imprensa alemã. A tradução que a fonte traz é essa: ó, nós nunca vimos isso antes. Merz deixou o presidente Lula sozinho. É uma frase forte, né? E ela dá o tom de todo o suposto incidente diplomático que a gente vai destrinchar agora. Bom, e para a gente entender essa história direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver que existem duas versões completamente diferentes dessa visita. Depois, vamos focar no que teria acontecido lá em Hannover. Em seguida, a gente explora o dilema geopolítico que a fonte aponta como pano de fundo. Vamos ver também alguns ecos do passado que eles citam e, por fim, chegar ao veredito da fonte sobre tudo isso. Certo, então vamos começar com o primeiro ponto, as duas versões dessa história. Porque é aqui que a gente começa a ver como o mesmo evento pode ser contado de formas, bem diferentes. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, a fonte aponta que a cobertura da mídia brasileira, como a da Globo, foi super positiva. Falava em exaltação da visita, o Brasil voltando para o cenário mundial, tudo ótimo. Agora, do outro lado, a visão da mídia alemã, segundo a fonte, foi o completo oposto. A palavra usada foi abandono, algo sem precedentes. E, em vez de destacar encontros, destacar o cancelamento de eventos. Duas realidades paralelas, praticamente. Mas então, o que de fato teria acontecido lá em Hannover para gerar reportagens tão diferentes? Vamos aos detalhes do suposto incidente. Ok, segundo a fonte, não se trata de um simples mal-entendido. A alegação é que houve ações bem concretas. Primeiro, Friedrich Merz teria literalmente deixado o presidente Lula sozinho no meio da visita à feira. Depois, um discurso de encerramento que deveria ser conjunto foi cancelado. A imprensa alemã, claro, chamou isso de sem precedentes, incomum. E a imagem final que fica, de acordo com essa versão, é a do presidente do Brasil andando sozinho pelos estandes do próprio país. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que isso teria acontecido? Bom, a fonte não fica só na descrição do fato, ela oferece uma explicação que entra de cabeça no campo da geopolítica. E a análise da fonte é a seguinte: o presidente Lula estaria diplomaticamente isolado na Europa. E o motivo principal? A sua posição ou a percepção da sua posição sobre a guerra na Ucrânia, vista como um alinhamento com Putin. E aí vem o pulo do gato na análise. Essa postura o colocaria no mesmo barco de Donald Trump, de quem os líderes europeus também discordam, pelo mesmo motivo. Então, segundo essa lógica, a tentativa de buscar apoio europeu contra o Trump se torna uma grande contradição. E para reforçar esse ponto, a fonte argumenta que esse episódio de Hannover não seria um caso isolado. Eles trazem o que chamam de ecos do passado, ou seja, outros momentos que, na visão deles, mostram um padrão de, digamos, deslizes diplomáticos. Um desses ecos seria uma gafe mais recente. A fonte cita a frase: "Eu pensei que o Trump ia me indicar para o Prêmio Nobel da Paz." O problema aqui é uma confusão de quem era o presidente americano na época do evento que ele estava descrevendo. Porque, na verdade, a correção é simples. Era o Obama. O presidente na época era Barack Obama, não Donald Trump. Para quem critica, uma confusão dessa sobre um evento de mais de 10 anos atrás não é um detalhe pequeno. Seria um sinal de falta de atenção em um cenário onde cada detalhe conta. E toda essa discussão leva a fonte a resgatar um termo bem pesado da história diplomática brasileira: anão diplomático. Segundo eles, essa expressão nasceu lá atrás, no mandato anterior do presidente Lula, por causa daquela negociação do acordo nuclear com o Irã em 2010. Na época, a tentativa foi vista como muito favorável ao Irã e acabou sendo rejeitada pelos Estados Unidos, gerando muitas críticas. E agora a gente chega ao ponto final. A fonte junta todas essas peças, o incidente em Hannover, a análise geopolítica, os ecos do passado, para chegar a um veredito, uma tese conclusiva sobre a política externa do Brasil. A conclusão da análise da fonte é resumida nessa citação, que é bem dura. O Brasil nunca deixará de ser um país do terceiro mundo enquanto tiver essa mentalidade tacanha por causa das decisões idiotas que você toma. Basicamente, a tese é essa. Para eles, enquanto o Brasil continuar com uma política externa que eles veem como falha e inconsistente, o status internacional do país não vai avançar. Então, depois de percorrer toda essa análise crítica da fonte sobre esse evento, a gente termina com uma pergunta maior, que vai além desse caso específico. Afinal, qual o verdadeiro preço das alianças na diplomacia global de hoje?